O ideal, ele te coloca muito disposto a passar por tudo que precisa ser passado e por tudo que vai vir, né? Porque vai vir mesmo, sim, vai vir. Vai vir dor, vai vir frustração, vai vir... Mas o ideal tá lá. Talvez por isso a palavra sabedoria fique no andor, porque o que move, né, o que dá movimento para que a gente vá se transformando sábio na vida, é você ter um ideal, que é um ideal longe mesmo. Né? Não é um idealzinho aqui, é um ideal longe, que eu vou precisar me mover. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Oi, gente, tudo bom? Começou gaguejando já. Já começou dando tranco. E aí, como é que vocês estão, beleza? Tudo bem, Galvão? O combustível tá sujo, né? Tá tudo bom aqui. Gasopor. Tudo bem, Mara? Tudo bom. E aí, estamos felizes? Sim. Eu tô bem feliz. Sim. Sentimento é de felicidade, assim. Sentimento Isso é uma de felicidade. pergunta meio às vezes capciosa, né? A gente pergunta para as pessoas, e aí, você está feliz? A pessoa meio que dá uma travadinha, não dá? É verdade. É que são perguntas que não se fazem, né? Ou deveria pergunta, se fazer, né? É uma pergunta indiscreta, é isso? Eu não acho que é uma pergunta indiscreta, eu acho que é uma pergunta inusual, né? Assim, as pessoas não usam perguntar. Pega as pessoas de... Pega de surpresa. Normalmente as pessoas perguntam pra gente, nós perguntamos para as pessoas, e aí, tudo bem? Ou você tá bem? Ou como é que são as coisas? Nunca você tá feliz. Né? Não sei, parece que estar feliz é quase que um palavrão, né? Se você responde, não, eu tô feliz. Quando essa pessoa entrega que ela está feliz, por exemplo, ela já abdica do papel de vítima, né? Bom, tá a gente falando de coisa, não tem nada a ver com o tema também, né? Não, mas Ou tem. Tem? Se quiser, dá para virar. Se quiser, dá para transversalizar os temas. Mas eu não associo obrigatoriamente felicidade com não se colocar no lugar de vítima ou se colocar no lugar de vítima e infelicidade. Porque tem muitas pessoas que se vitimizam diante das coisas e não estão obrigatoriamente infelizes, né? Elas se vitimizam em algumas coisas muito específicas, mas no todo da vida não estão infelizes, né? É que às vezes a pessoa assim, você pergunta para a pessoa fala assim, vamos indo, tá legal, né? Tá bom, vai levando. Isso, vai Tem levando. muito isso, né? Estamos empurrando. É que o tá tudo bem é muito protocolar, tá tudo bem, tô indo. O feliz, se você está desarmado, ele vai lá, bate lá no ponto do negócio, desarma. Mas e o que o tema sabedoria tem que ver com isso? Tá tudo bem como uma coisa protocolar, é engraçado, né? Porque um protocolo é uma coisa que já está pronta e que todo mundo tem que seguir. Né? Então todo mundo tem que responder que está tudo bem. Mesmo que o sabor da vida daquela pessoa, naquele momento, não seja um sabor bom para ela. Né? Tinha um lugar que eu frequentava que o pessoal falava assim, se eu perguntar para você como está, diz que está tudo bem, mesmo que não esteja, porque aí para estimular a ficar, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Eu já escutei isso também. A neurolinguística usa isso como um pressuposto, né? De você sempre dizer que as coisas estão bem, mesmo que você não esteja sentindo que elas estão bem. Por algum tempo na minha vida, eu até votei nisso, né? Dessa maneira. Hoje eu ponho todas as vírgulas, as interrogações em cima disso, de você
falar de você uma coisa que não é verdade sobre você naquele momento. Porque fica muito fácil de ir escondendo coisinhas, né, na manga da blusa, nos bolsos, né, até dentro do sapato fica fácil de esconder coisas, porque você vai falando, né? E é engraçado porque tu pergunta, tá tudo bem? A pessoa fala, tudo bem, mas se olha na feição dela, ela fala, não, tá tudo bem, com a cabeça baixa, com o olho opaco, e aí você toca a conversa, né? Porque, de novo, é protocolar, né? Isso. E o contrário também, tá tudo bem, não tá. Você não tá preparado para uma conversa no não tá, né? E aí você fica aquele assunto meio quinado, porque a gente não tá preparado para responder não, às vezes. Lidar com a pessoa que não tá. Deveríamos estar. Mas aí eu acho que fica bom porque a gente já consegue entrar no tema. Tem faltado muita sabedoria, né? Porque tem faltado muita verdade. Onde não tem verdade, não vai desenvolver sabedoria, né? Não tem como. Que é o tema que eu propus para a gente conversar hoje, porque eu tenho me deparado com muitas experiências, assim, com muitas conversas com pessoas bem próximas mesmo, onde não é a mentira com intenção da pessoa mentir para outra, mas é a mentira sobre a vida, né? É a mentira sobre a situação que a pessoa vive, sobre a sua própria realidade, né? E o quanto de desconforto que isso traz, né? Se você não fala da tua própria realidade com verdade, pelo menos para 2 ou 3 pessoas, é muito difícil de você poder transformar experiências em sabedoria. Né? Porque sabedoria é uma conquista quando você vive as coisas, sente o gosto que essas coisas que você está vivendo têm, independente de que sabor elas tenham, mas você sente esse sabor, né? Esse sabor se transforma num conhecimento que é um conhecimento muito acima do conhecimento formal, né? Que é algo que é um conhecimento que realmente te transforma, que te coloca num outro lugar diante dos eventos futuros em que aquele mesmo sabor pode passar por perto, né? Assim, esse conhecimento da sabedoria, ele te dá um recurso de te dar lastro. Eu sinto que as pessoas que têm muita sabedoria, elas têm muito lastro para viver desafios. E como nós estamos vivendo num momento onde a gente tem vivido grandes desafios, né? Nós estamos aí num contínuo de 3 anos de muito desafio, né? De muita movimentação, de tudo. Nós tivemos que nos habituar a muitas coisas que nós não havíamos nunca pensado em fazer, em viver. Nós tivemos perdas significativas, quem não teve nas suas famílias, a gente teve perdas significativas de um modo geral. A gente tem aí um movimento político que trouxe muitos constrangimentos, muitas divergências, muitas perdas mesmo. E eu tenho visto cada vez menos sabedoria para lidar com tudo isso. E já são 3 anos, né? Em 3 anos já daria para a gente ter aprendido um pouco o sabor dos desafios e aprender a lidar com os desafios de uma forma mais serena mesmo, né? Então, a minha proposta do tema sabedoria é para a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de adquirir uma qualidade de conhecimento que vem pela tua disposição verdadeira de saborear tudo que você vive para guardar o gosto daquilo na tua memória, né? E aprender a colocar nas tuas células, colocando aquele sabor, a gente saber como se colocar diante disso. Porque vão vir desafios. E eu estou longe de ser uma pessoa pessimista, de um modo geral eu sou bem otimista, mas eu tenho visto que os desafios que estão por vir são desafios que cada vez mais vão nos tirar da nossa zona de conforto. E viver zona de conforto sem sabedoria gera tumulto social, que é o que a gente tem visto, tumulto social. Porque tem um tumulto interno, não quero mudar, não quero isso, não quero aquilo, e está tudo mudando, né? Tudo. Hoje eu peguei meu carro, saí
1h da tarde na minha casa com sol mesmo, de blusa de alcinha. Eu comecei a subir a serra para ir para uma outra cidade que é calor, muito mais quente do que aqui. A temperatura caiu uns 5 graus e caiu uma tempestade. Quando eu voltei, no meio do caminho para cá, não tinha mais nada. Quer dizer... Nem viu. Aqui, quem estava aqui, né? Quem estava aqui nem viu. Viu, como o Marcos falou, que estava armando um temporal. Né? Mas é isso, assim, tem sido armados temporais, né? de todo jeito de temporais, não só os temporais climáticos, né? E eu tenho visto que nós precisamos desenvolver esse saborear das coisas mesmo para a gente poder viver de forma mais sábia, e isso significa com menos consequências duras para a gente, né? Essas experiências. Mas agora a bola está colocada, já dei o chute. Eu estou até quieto hoje. Vai, Júlio, fala aí. Não estou escutando nem sua respiração. Então, sabedoria é uma dessas palavras que eu coloco num pedestal, assim, é muito importante, eu acho, pra gente. Num pedestal bonito? Sim. Eu ponho no andor. Você põe num pedestal, eu ponho no andor. Talvez a gente falando lá em cima, né? Porque para mim essa, se não é a palavra, é uma das palavras, não é a palavra, que adjetiva uma pessoa virtuosa, vamos dizer assim. Tá. Sabe? Concordo com você também. Se você vai pegar qualidades de uma pessoa virtuosa, vai ter lá amor, umas palavras, e sabedoria é uma delas. Dentro aqui da minha analogia, como chama uma glândula, pineal, que fica no meio da cabeça, pineal. Que não deixa a gente cair, não é isso, né? É isso, né? Fica entre os ouvidos. Isso. É meio que isso, assim, na vida. Ela, no meu ponto de vista, é ela que dá esse equilíbrio para a gente saber navegar no meio da maré mansa e da tempestade, né? Mas, obviamente, que eu vou buscar definições, e eu gosto muito de definições, de uma definição que eu achei, que a frase bate com o que você disse, né? Que a sabedoria é essencial para quem quer mais do que apenas sobreviver. Olha, que bonito isso. E isso eu acho muito, muito impactante para mim, porque nesse exemplo que você falou, muitas pessoas estão só sobrevivendo aqui no mundo hoje. Eu não digo em questões econômicas, não. Tem gente que está empoderada e que você olha e fala, sobrevive aqui, está passando, né? A sabedoria é esse, não vou dizer plus, mas é esse algo que faz a gente resplandecer no meio desse processo todo. E às vezes a gente acha que a sabedoria está no outro, os sábios é o Gandhi, nada, né? Assim como o sábio não é a pessoa inteligente. Não. Sabedoria não obrigatoriamente tem a relação direta com o ser inteligente. E a sabedoria, para mim, é um meio também, porque você tem o conhecimento, sem conhecimento você não é uma pessoa sábia, mas o conhecimento por si só também não é suficiente. Então tem a episteme, que é o conhecimento verdadeiro, né, experimentado. Eu acho que a sabedoria é esse fio condutor em que você tem o conhecimento e que todos podemos ter. O mais idiota pode ter o conhecimento, mas o que leva esse conhecimento para um conhecimento verdadeiro esse fio condutor, para mim, é essa sapiência, né? Essa sabedoria, essa habilidade. Você falou do Gandhi, né? Eu vou deixar o Gandhi aqui na minha mão esquerda, né? Segurando na minha mão esquerda para me inspirar, e vou chamar uma outra personalidade, e é personalidade mesmo, não um personagem, mas uma personalidade, que é o Mandela. Eu li o diário, um livro escrito por ele mesmo, o diário do período em que ele ficou preso. 27 anos. 27 anos preso. Em 27 anos preso, ele se formou em Direito, ele ficou mestre em Direito, né? Então, imagina, precisa de muita sabedoria para preso se capacitar, e o tempo todo se capacitando
para ocupar o lugar que ele ocupou depois, né? Então, é isso. É esse jeito de achar na pior circunstância possível todo o sabor que ela tem mesmo, né? Sentir no corpo inteiro o que é aquilo e dali tirar forças para caminhar. Porque ele ficou preso caminhando o tempo todo. Quer dizer, é um contrassenso. A mesma coisa aconteceu com Gandhi, né? Ele preso em jejum, fiando, porque ele ficou um período fiando sua própria roupa, que é um hábito, né? Caminhando o tempo todo, preso, em jejum. Né? De onde vem essa lucidez para continuar caminhando, mesmo quando a gente acredita, a gente sabe que está preso? Né? E aí, vamos deixar essas grandes personalidades, vamos trazer uma sabedoria que é mais possível para cada um de nós, né? Dentro das nossas prisões, de onde a gente tira o elemento de lucidez para continuar caminhando, mesmo enquanto nós estamos presos nas nossas dores, nas nossas fantasias, nas nossas promessas não cumpridas para nós mesmos, né? Das nossas grandes frustrações com coisas que nos prometeram e que não cumpriram, porque é daí que a gente vai tirar a sabedoria. Como é que, diante dessas situações em que nós estamos aprisionados, dentro de circunstâncias, como é que eu tiro a sabedoria daí? Como é esse processo? Como uma pessoa se torna sábia? O que é que precisa para desenvolver sabedoria? Né? Acho que talvez daqui para frente na conversa a gente possa ir jogando elementos para compreender como se constrói sabedoria. Porque sabedoria é uma construção. Né? E é por isso que eu concordo com você, Júlio. Para mim, sabedoria é uma das palavras que eu ponho lá e fico olhando para ela, né? Deixando ela... Como eu tenho clareza que eu me constituo de palavras, né? Por isso, para mim, nas minhas relações íntimas, conversar é fundamental, eu preciso conversar. Né? Como é que eu convivo com ela de modo que eu saiba deixar com que ela se manifeste em mim e vá gerando força para que eu transforme as minhas prisões, né, em recurso diferencial para eu me colocar no mundo. Né? Então, como é que a gente desenvolve sabedoria? Como? Se eu soubesse, eu usava. Não, mas eu acho que você sabe. Que eu posso? Todos nós sabemos, né? Um pouquinho. Nem que não seja experimentando em nós, mas observando, né? É porque assim, o que eu posso dizer da minha experiência é que eu sempre me esforcei um tanto, assim, porque eu gosto até, né? Sempre busquei muito conhecimento. Conhecer coisas e saber das coisas, como elas funcionam e tudo mais. Mas eu não consegui ainda colocar em prática para chegar num ponto de dizer que eu tenho sabedoria em alguma coisa. Então, mas eu tenho assim, bastante conhecimento em algumas coisas. Uhum. Mas do ponto de vista de sabedoria, né, então eu acho que é nesse ponto que eu digo assim, eu não... Como eu estou sempre aqui, vocês trazem às vezes conceitos e tudo mais das coisas, né? E eu falo muito da minha vivência. A minha vivência que eu posso dizer de sabedoria é que nos momentos, e ainda, isso a Mara pode atestar isso até, nos momentos em que eu achei que eu estava pleno para resolver alguma coisa, eu tomei... Mas assim... Tomei pancada, então assim... Quem sou eu para questionar a tua análise de você mesmo, né? Mas eu vou ler uma definição aqui de sabedoria e quando eu leio, eu vejo você no dia a dia das coisas, com as pessoas que eu sei que você lida e pela vivência nossa de amizade
mais de 10 anos, né? Sabedoria é o conhecimento mais a habilidade e julgamento para aplicar esse conhecimento, certo? É que a gente acha que sabedoria, de novo, está no Gandhi, tá? Mas eu acho que no dia a dia, no teu dia a dia, eu te acho uma pessoa sábia. Eu acho que uma das características dela, de um sábio, é que o sábio não deixa de ser também um ponto magnético que atrai as pessoas para si, né? Seja para ouvir, ou seja para captar o exemplo dela perante o trabalho, o lidar com pessoas queridas, o dia a dia e tudo mais. Eu acho que você tem conhecimento e você aplica essa habilidade de julgar o acontecimento com sabedoria. Talvez na parte profissional, vamos dizer que tem alguns momentos, mas mesmo assim, né, porque, tipo assim, às vezes você observa que o Júlio foi muitas vezes cliente da RGB, né, então, tipo assim, perto do cliente a gente é mais suave. Então, assim... Adorei isso. Muitas vezes eu não soube lidar com determinadas situações aqui, não tive sabedoria para lidar com isso. Então, assim, eu acho que está longe ainda de chegar no nível de sabedoria desses que a gente está colocando no andor ou no pedestal, né? Então tá, sim, assim, é uma coisa mesmo de caminhar para esse lado e tal, porque o que eu estou dizendo até às vezes é lidar com situações pessoais, né? Cheio de conhecimento, de autoconhecimento e de causa, de técnica, de causa. E de técnicas de autoconhecimento, essas coisas e tal, e na hora que é para usar, às vezes complica um pouquinho. Então, tipo assim, é nesse sentido que eu quero dizer que, em termos de sabedoria, eu passo, eu vou mais ouvir do que falar sobre, é verdade. Não, essa não é frescura, não. Não. É nesse sentido mesmo. Eu não acredito que seja frescura, não. Eu não acredito, não. Eu posso, de vez em quando, ir dando umas perguntadas. Eu na minha observação da vida e vivendo a vida, né? Eu faço muito as duas coisas. Eu vivo e eu observo outras pessoas vivendo as suas vidas, né? Então, além de eu viver a minha, eu tenho oportunidade de ver vidas sendo vividas muito próximo dos meus olhos, né? O que eu entendo até hoje do que fundamenta a sabedoria é a gente ter um ideal, né? Porque quando a gente tem um ideal, nós vamos buscar recursos para compreender sobre esse ideal e recursos para chegar nesse ideal. Aí eu vou voltar lá no Gandhi, vou voltar no Mandela. E óbvio que quando a gente volta nessas duas personalidades, nós estamos olhando para ideais que são ideais muito grandes, né? Muito grandes e que envolve um número de pessoas muito grande, de uma ordem que é diferente dos meus ideais, dos ideais de vocês, né? Dos ideais de nós, pessoas comuns, né? Mas o ideal, ele te coloca muito disposto a passar por tudo que precisa ser passado e por tudo que vai vir, né? Porque vai vir mesmo, sim, vai vir. Vai vir dor, vai vir frustração, vai vir... Mas o ideal está lá. Talvez por isso a palavra sabedoria fique no andor, porque o que move, né, o que dá movimento para que a gente vá se transformando sábio na vida, é você ter um ideal, que é um ideal longe mesmo. Né? Não é um idealzinho aqui, é um ideal longe, que eu vou precisar me mover e sentir o sabor das coisas no caminho. Porque senão eu não vou chegar no ideal. Né? A pessoa que tem um ideal, ela vai se tornando sábia. Não tem como ela não se tornar sábia. Né? Porque o ideal ele precisa ser tão grande que você não vai desistir dele nunca. Né? E um sábio, ele nunca desiste daquilo que é o ideal dele.
ele vai criando condições para que ele vá chegando cada vez mais próximo e com cada vez mais conhecimento das vicissitudes possíveis do caminho e com cada vez mais conhecimento das glórias que o caminho dá também para chegar. Então, para a gente não correlacionar a sabedoria só com saber superar momentos difíceis até você chegar cada vez mais próximo do teu ideal. Não. Mas também levar na bagagem tudo aquilo que foi muito bom até aquele momento. Porque, e aí eu correlaciono também a sabedoria com memória. Nós sofremos hoje socialmente de falta de memória, né? De guardar as coisas boas na memória, porque coisas boas nos tornam sábios. De onde veio essa coisa boa agora? Hoje eu estava indo para São João, uma chuva depois de um determinado trecho, mas eu olhava aquela coisa bonita, sabe? Aquela cortina de água, fazia um barulhão. E aquela gota uma atrás da outra, aquela coisa batendo no vidro do carro. E o para-brisa, ele não dava conta. Limpador. Ele não... Limpador de água, lá não sei como vocês chamam isso. Limpador de para-brisa. Ele não dava conta da água. Ele não dava conta. Aí uma hora eu olhei e falei, que coisa linda. Que coisa linda. E eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Assim, eu sou muito... Aí eu comecei a chorar no carro. E era chorar de ver que coisa mais bonita, assim. Né? Aquela água caindo, mas era muita água, aquele barulho. Eu falei, olha, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Nada. Olha que coisa linda. Uns dias atrás eu riria dessa sua afirmação, Mara. Você riria? De você chorando para a chuva. Hoje não mais. Não, mas segue o jogo. Eu chorei mesmo, porque eu falei, puxa... Não, eu sei, mas eu estou dizendo. Eu tenho essa experiência agora dentro de mim, que se eu fechar o meu olho, eu tenho esse gosto, eu tenho o gosto dessa água caindo aqui, e eu estou passando por ela, e é um desafio se dirigir na estrada com horário para chegar, com um compromisso, né? Cai uma chuva. E cai, não é uma chuva, cai um dilúvio, né? Assim, você começa a ver a água entrando, vindo das encostas ali, perto de Águas da Prata, um barreiro na estrada, porque desce pela serra, e desce aquela água, e aí você começa a pensar, vai buscando os recursos, se acontecer isto, se acontecer aquilo, né? Porque você está dirigindo numa situação de risco, mas admirando tudo de bonito que tem naquilo e sem perder a serenidade de estar passando ali naquela experiência. Então, eu posso dizer que nesse momento teve uma sabedoria, né? Tá bom, vamos lá. Na pior das hipóteses, eu vou voltar, eu vou atrasar, eu vou sem sinal de celular, sem nada, zero. Não tinha comunicação a não ser com aquele momento. Então, talvez isso, agora eu cheguei no ponto. É muito difícil desenvolver sabedoria se você não aceita viver os agoras. E tirar dos agoras tudo que tem neles. O que a gente entende como bom e o que a gente entende como ruim, e manter isso na memória, porque outros agoras virão semelhantes, nunca iguais. Né? Então, também é um atributo da sabedoria que é nunca afirmar nada. O sábio, ele não afirma. Os gregos diziam que o princípio da sabedoria é a ignorância. Exato. Só sei que nada sei. Exato. É muito lindo isso, porque uma pessoa sábia mesmo, ela não afirma nada. Ela diz, olha, experimenta assim. Isso significa, pode ser que isso tenha... Comigo funcionou assim, mas não necessariamente contigo. Pode ser que isso funcione, pode ser que isso... Então, é muito bonito isso, não ter certeza de nada, não afirmar categoricamente, sabe, os imperativos categóricos, filosóficos, né? Porque tudo que a gente
se coloca como certeza, nos tira do inusitado, né? E uma característica, para mim, da sabedoria é você estar sempre aberto para o inusitado, para aquilo que você nem imaginou que pudesse acontecer. Hoje eu ouvi de um amigo, ele me ligou, nós estávamos conversando sobre um assunto e ele falou assim para mim: Mara, tudo pode mudar num piscar de olhos. Olha só. E é verdade isso. Tudo pode mudar num piscar de olhos. Então, os sábios, independente de grandes personalidades ou pessoas comuns que andam pela rua e a gente nem sabe que são sábias, né? A única certeza que elas têm é que tudo pode mudar num piscar de olhos. Né? Então, eu entendo que tem três fundamentos da sabedoria. Primeiro é ter um grande ideal. Segundo é querer cultivar na memória todas as experiências. Isso significa a disposição de viver os agoras. Né? E o outro é nunca afirmar nada, porque está sempre disposto a, num piscar de olhos, ver tudo mudado. Né? Sem perder o eixo. No dia de hoje, por exemplo, eu vejo o pessoal fazendo um caminho contrário desse. Né? Tipo assim, que é a pessoa ir para a rede social, que é onde a gente se comunica hoje, né? Que a gente não fala, é onde a gente fala, e assim, ali as pessoas quererem sempre afirmar que sabem alguma coisa. Tipo assim, elas são sempre conhecedoras de coisas e afirmam que aquilo é a verdade. Tipo assim, e na maioria das vezes até a pessoa opinando sobre coisa que ela não atina, né? Experiência vivida. Você vê, por exemplo, o engenheiro querendo opinar na medicina e vice-versa, né? Tipo assim, umas coisas muito doidas, assim, querendo discutir com o médico, né? Uhum. Então, o nosso caminho hoje está indo contrário à sabedoria. Isso seria nessa... Eu tendo a concordar contigo. Também. Tristemente, mas eu tendo a concordar com vocês. Por isso eu propus o tema. Como é que a gente sacode aí a gente que tem milhões de pessoas que seguem a gente e ouvem a gente? Como é que a gente chacoalha esse bambuzal para o pessoal, por exemplo, começar a pensar em sabedoria e utilizar isso como ferramenta? Marcos, começar até, tipo assim, eu estou aqui aproveitando hoje também para pegar o tutorial e a partir de agora começar a usar, por exemplo, né? O que a gente poderia... Então, eu penso assim, eu penso que quando a gente fala de alguma coisa, né, independente de 1 milhão de pessoas ouvindo, 500 pessoas ouvindo, 10 milhões de pessoas ouvindo, como as palavras são vibração, quando a gente abre um tema, né, e uma das coisas que eu gosto do nosso podcast é que o tema é sempre uma palavra, né? Então, você coloca uma vibração e ela sai reverberando dentro das nossas limitações, do que nós podemos trazer no entorno dessa palavra. Ouvindo os podcasts, reouvindo os podcasts, dá vontade de fazer o podcast de novo, né? E isso é muito, muito gostoso, porque, olha, não se esgota, nada nunca se esgota, que é a coisa da sabedoria. Então, quando a gente lança a ideia de falar de sabedoria, coloca a sabedoria no andor e fica olhando para ela, né? E vai deixando ela reverberar coisas para nós, para conversar aqui. Acho que isso por si só, pensando na ideia de sabedoria, já é um tutorial, né? Pensa em sabedoria, né? Pensa em sabedoria. Se você se colocar pelo menos para pensar sobre isso... Busque entender o que é sabedoria. O que é sabedoria? Será que eu conheço pessoas sábias? Que pessoas na minha convivência eu diria assim, nossa, aquela pessoa nisso aqui tem sabedoria. Porque sábio, né? A gente pode ir elencando, né? Buda, Confúcio, porque se você faz pesquisa, eu acredito que o Júlio tenha chegado nisso, vão sempre colocar
o Confúcio como um grande sábio, né? Mas por que o Confúcio foi um grande sábio? O Confúcio tinha um grande ideal. Um grande ideal. O ideal do Confúcio é que todas as pessoas com quem ele convivia fossem sábias. Esse era o ideal. Veja, olha o tamanho do ideal. Por isso ele nunca quis... Ele assumiu algumas grandes responsabilidades e depois foi deixando isso de lado, porque ele viu que ele assumindo o poder, ele não ia ajudar as pessoas a se tornarem sábias nunca. Olha aqui. Porque com o poder na mão, ele teria que direcionar, criar protocolos, né? E com protocolo, dificilmente se desenvolve sabedoria. Porque com uma pergunta boba, tá tudo bem? Aí o outro lado responde, tudo bem? Não tem sabedoria e acabou. Acabou a conversa. E o poder é o fim, não é o meio. Por isso que eu falo que a sabedoria está no fluxo. Talvez ele preferiu não ter poder para ele estar sempre flutuando no meio de onde ele estava. Né? Exato. E que foi o que ele fez. Assim, ele teve pessoas que caminharam com ele por um tempo, depois ele se distanciou quando ele viu que ele começava a ser ponto de referência, né? Então, aí, ponto de referência, você corre o risco de se perder nisso, né? E aí ele saía por aí, cada hora com um grupinho, até que ele terminou a vida sozinho, né? Porque também é um ingrediente da sabedoria ter consciência de que é conosco o processo. O meu processo é comigo, o processo do Júlio é com o Júlio, o processo do Marcos é com o Marcos. Nós na convivência uns com os outros, nós podemos dar suporte para processos que são pessoais, mas ninguém vive os meus processos. Eu não consigo pegar e dizer, olha, agora eu estou triste, então segura aí, vive a minha tristeza para mim, Júlio, que tristeza eu não quero viver. Eu acho que o polimento, né, do cristal se dá nessa convivência, né? Isso. Vamos dizer assim. Se eu quero chegar em algum lugar assim, internamente, de qualquer maneira, eu tenho que colocar isso à prova na convivência com as pessoas, né? Digamos assim, porque num processo interno meu, eu chego num ponto em dizer assim, eu preciso fazer isso, isso e isso. E tá claro para mim. E aí, a hora que eu estou sozinho, tá muito claro e está fácil de eu entender. Entendi o que eu tenho que fazer, beleza. E aí, a hora que eu saio para a rua, que eu começo a encontrar, tipo assim, começo a conviver com as pessoas, aí aquela teoria fica na teoria e na prática a teoria é outra, né? Então, tipo assim, é legal a pessoa pegar o conhecimento que ela está adquirindo e colocar realmente, tipo, eu me proponho não estressar com as pessoas. Na hora que estiver com as pessoas, procurar não se estressar mesmo, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, eu digo. Eu acho que eu vou usar teu exemplo, né? Como eu penso. Nesse teu exemplo, assim, eu me proponho a não me estressar com as pessoas. Talvez isso é um ideal, né? Ok. Eu acho que tem uma coisa que vem antes, né? Quando eu fixo um ideal, então, o ideal de que todas as pessoas da minha convivência se tornem sábias, como o ideal do Confúcio, né? O ideal do Gandhi, que você encontre um caminho de liberdade sem uso da força. Olha esse ideal. Olha esse ideal. Num país como a África do Sul, o Mandela tem o ideal que ele teve. Olha o tamanho desse ideal. Mas vamos ficar com o ideal do não me estressar com as pessoas, no trânsito, em qualquer lugar, né? Esse ideal, ele precisa ter uma razão para isso, né? O que eu quero disso de verdade? Porque não é eu não me estressar, né? Não é a independência da Índia que eu quero. Eu quero a independência da Índia sem violência.
Porque um processo de independência com violência, ele nunca vai ser independência. Haja visto todos os lugares que se dizem independentes, tomados pela força, não tem independência nenhuma. Então, por que eu não quero me estressar com os outros? O que está por trás e que me faz estressar com os outros? Entende? Porque a sabedoria vai vir daí. O que acontece comigo que eu chego ao ponto de me estressar com os outros? Talvez, e aí é talvez, se eu estou levantando possibilidades, qual é a minha expectativa com os outros? A ponto de eu me estressar com os outros. Aí eu posso ir um pouquinho antes, né? Posso ir ainda aí mais. Para que eu tenho expectativa com os outros? Para que eu tenho ideais que são para o comportamento do outro, né? Mas aí nisso eu irmano com o Confúcio. Ele quer que as pessoas sejam sábias, todas convivem com ele sejam sábias. Sim, então, ok. Eu quero que as pessoas que convivam comigo... Gandhi, isso coaduna com Mandela. Mas o importante é você chegar na raiz do ideal. Porque quando eu chego na raiz do ideal, eu vou desenvolver sabedoria porque eu sei qual é a raiz do meu ideal. Por que eu quero que as pessoas não me estressem? Porque no fundo, quando eu quero desenvolver a arte de não me estressar com os outros, o que eu estou querendo, no fundo, é que as pessoas não me estressem. Exatamente. Mas quando você fala de buscar a raiz, de ir na essência, é quase como você ir lá no teu DNA. Isso! Não é? É isso e mesmo. Você chegar no mais profundo de si, entre aspas, no mais pequeno seu. Que é o mais grande. Vou fazer uma coisa horrorosa, falar mais grande de propósito. É dali que está o teu mais grande, entre aspas. Isso. Eu estou lendo um livro agora, não sei se acho que é famoso, chama Tornar-se Pessoa. Do Carl Rogers. Carl Rogers. Não sei se ele é bom, se ele é ruim, eu não sei. Mas é um livro muito gostoso de ler, tá legal de ler. É uma maravilha esse livro. Ele não sei se é referência ou não. Ele é uma referência porque ele criou uma abordagem da psicologia chamada abordagem centrada na pessoa. Então, é por isso que a gente está falando... E aí, deixa ele fala sobre liberdade. Na descrição do vídeo depois. Ele vai falar sobre, ele pega no livro, ele pega casos clínicos e vai escrevendo ali. E a sensação que eu tenho é que ele pega e escreve meio que sem, sabe? Como se fosse um diário. Tá muito legal. Procura no YouTube vídeos do Carl Rogers atendendo as pessoas no consultório. Procura. Tem isso? Era um Big Brother o negócio? Não Big Brother, porque como ele criou uma abordagem, né? E ele era um behaviorista, um cara comportamentalista, e ele se transformou num centrado na pessoa, que é essa coisa, centra em você. Então, é isso que eu ia falar, porque aí ele fala da liberdade, ele fala do observador invisível que tem dentro de você. Exato. E ele fala assim, quando você acha esse teu observador invisível e conversa com ele da tua forma mais pura possível, aí ele fala que você vive uma vida plena, né? De liberdade, de escolha, e eu acho que mora muito da sabedoria também. Quando você alinha, né? Quando eu falo lá do DNA, do teu mais profundo, e que você consegue conversar consigo, com esse teu observador invisível, que muitas vezes eu falava, né? Eu até falo nas nossas conversas terapêuticas, desse Júlio que eu acho muito foda, né? Que eu gosto muito de ouvi-lo. Eu acho que você alinha para uma vida mais sábia, né? Quando você começa a se ouvir, confiar em você. E então, por mais que a gente ache que a sabedoria é uma coisa externa, que o Gandhi emanava a sabedoria para as pessoas, a sabedoria é dentro aqui, né? Lá no teu DNA, e ela vai crescendo, se expandindo e afeta outras pessoas. Mas é lá dentro que começa, né? E não tem como eu não entrar no lado cristão bíblico. Sim. O meu irmão acha engraçado, porque ele fala assim, parece que lá no podcast que você é um cara evangélico, assim, não que eu seja. Mas é legal na Bíblia que você não acha Jesus ou Deus falando assim, peça a cura que eu vou te dar a cura.
Ele não fala isso. Peça riqueza, que eu vou te dar riqueza, que é o que acontece muito nas igrejas de hoje em dia. Exato. A única coisa que ele fala de uma forma mais explícita é: peça sabedoria, que isso eu vou te dar, sabe? Então, assim, veja a importância que isso tem na concepção cristã de tentar ser uma pessoa mais próxima do Evangelho e tudo mais, né? Está em Tiago 1,5. Ele fala assim, ó, peça sabedoria, que isso eu te dou de graça. Peça que você vai ter. Óbvio que eu não estou falando que isso é fácil ou não, mas isso é bonito, porque a gente mesmo, os cristãos estão acostumados a pedir coisas, pedir saúde, pedir dinheiro, pedir abundância, e isso tudo não necessariamente vai vir se você não tiver o princípio básico, que é a sabedoria. E que tipo de sabedoria você acha que Jesus pode oferecer para a gente? De que maneira, até assim? Como assim? De que maneira que ele pode te dar sabedoria? Se você pedir, ele te dá. Com circunstâncias. Possivelmente. Aí é o que a vida... Com circunstâncias. O que a vida te apresenta. Aí eu respondo bem rapidinho, com circunstância mesmo. E eu já entendo rapidinho. Porque o budismo diz a mesma coisa, né? Não, eu entendi. Eu acho legal até para entender, porque você sabe assim, porque eu te perguntei sem saber, a Mara já me respondeu e isso já ressoou, porque eu já entendi o que é o negócio. Porque, e eu ia dar uma outra resposta próxima, não é próxima não. Diga aí, depois eu que vou é uma dizer. frase também que está anotada aqui. O amor à sabedoria faz parte dos últimos degraus da escada do amor. Eu boto essas duas palavras muito próximas nesse mas é isso mesmo. pedestal. O que você falou mesmo? É pedestal. Eu gosto de Andor, Andor, né? ele fala andaime. Mas, Andaime assim, não tem nada a ver. Nossa, andaime não. Põe no andaime também, depois vai ficar lá em meu cima. andaime. Para subir, né, a escada. Mas Porque eu acho que são duas palavras muito próximas. o que eu acho assim interessante é assim, às vezes a pessoa entender assim, se eu pedir para Jesus, Jesus vai me dar e eu já vou virar um sábio a partir do momento que ele me jogar a sabedoria. Mas a questão da circunstância, né? Tipo assim, isso pode vir de uma maneira que pareça chocante até. Sim. E aí que está o ponto. Quando eu falei lá no começo da glândula pineal, né? Pineal. Eu gostei do exemplo que saiu na hora que eu falei, mas eu gostei dela agora enquanto eu ouço a Mari e você falando, porque eu acho que é muito em cima disso. Ela te mantém no teu centro, né? Independente da situação. Você pode pender para a esquerda, direita, subir, descer, ela te mantém ali dentro. E ela, eu vejo a palavra mansidão também muito próxima da sabedoria, sabe? Que independente do baque, seja um momento catártico, né? O estupor, ou seja uma tragédia. O céu é dos mansos, né? Então seja na catarse, na tragédia, no estupor, nesse momento em que uma pessoa que não é sábia talvez sai do eixo, bate no extremo, o cara que é sábio, ele mantém um nível de mansidão, equilíbrio, talvez seja a palavra que você... Aí eu já posso falar com uma certa propriedade. Então vai. que é de não ter esse equilíbrio. Não, pelo menos assim, o que eu acho que Jesus, essa energia pode oferecer? Tipo assim, eu vou te desequilibrar um pouco para você aprender a se equilibrar. Eu vou te... Mansidão, domínio próprio. Então... Eu não sei se eu vou te desequilibrar um pouco. Não, eu vou te oferecer um pouquinho de... Não, então, eu não sei. Eu estou aqui pensando, enquanto você fala, pensando nas circunstâncias em que a vida me deu oportunidade de desenvolver um pouquinho de sabedoria, né? De procurar o meu eixo no meio da turbulência, né? Então, eu não sei se é me trazer turbulência ou me dar a oportunidade de achar o meu eixo em circunstâncias que eu entendo como turbulentas. Entende? A única relação que eu estou fazendo dessa, só para depurar essa fala, assim, no sentido de que a pessoa pode muitas vezes achar que essa sabedoria vem de uma maneira de graça, né, dada assim de graça,
mas ela pode vir tanto em turbulências como pode vir em situações prazerosas, bonitas. Extrema graça. Mas que a pessoa exatamente, talvez nesse sentido. Então assim, e eu acho que isso anda muito junto, por experiência, né? Eu vou dizendo assim, eu do estava que é da minha agora, experiência. antes de vir para cá, passei na casa da minha filha, fui dar o banho na minha neta, o tetê e colocar ela para dormir. Eu tô com o cheiro dela, de banho tomado, cheirinho dela, no meu nariz. E aí do meu nariz é para dentro do meu coração, né? Então, são momentos... E ela assim, vovó, não é vovó, é bobó. Vovó, canta Lanterna dos Afogados, ela adora. Ô, louco. O quê? Lanterna dos Afogados, ela gosta do Paralamas do Sucesso? Lanterna dos Afogados, ela gosta, eu pego ela no colo, apago a luz e começo. Quando tá escuro e ninguém te ouve, e aí ela fala, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel do desesperado, e ela canta. E aí ela fala assim pra mim, ela falou assim pra mim, vovó, agora você pode ir. Né? Agora me deixa, né? Agora você pode ir. Entende? Então, isso eu falo que é uma epifania, né? Abre um buraco na existência, assim, um buraco, enche aquele buraco de luz e tá bom. Ô Mara, até dentro disso aí que você está dizendo, você acha que as crianças elas trazem uma sabedoria que depois, pelo meio do caminho, vai sendo diluída, porque elas... Tenho certeza. Eu não tenho dúvida disso. Tenho certeza. Eu tenho uma... Eu vejo assim... Eu tenho tido cada dia mais certeza, porque tenho visto já a Malu perder algumas coisinhas de sabedoria e eu tentando criar circunstâncias para ela não perder, mas isso faz parte do caminho, perder para ter que encontrar de novo, é isso que a gente vem fazer aqui, né? A gente vem aqui, eu fico perde observando, para encontrar de novo. eu fico observando o Caetano que está fazendo 12, né? E ele... Eu falo, nossa, tanta coisinha que já vem, foi ficando para trás e na influência do ambiente aquele troço vai ficando todo perdido, assim, tal. E eu faço um trabalho, assim, de ir lembrando ele de determinadas coisas, porque eu acho, pô, não perde isso, é tão legal isso. Eu posso falar por mim, até tem um texto meu lá no meu perfil do Instagram, eu só, meu processo terapêutico só... Acho que começou a funcionar legalzinho depois que eu me reconectei, né, lá com a minha versão criança, assim, sabe? Porque quando você vai buscar lá, cara, você acha tanta riqueza que, cara, como que... E é tão verdadeiro que você emanava naquela idade, né? É óbvio que, falando da minha infância, né? A minha, não posso falar da infância dos outros. Mas quando eu me reconectei ao Júlio versão 1.0, a cabeça abre. É isso mesmo. Caminhos para a sabedoria. E buscar a criança que está lá dentro. Eu acho também que é um bom caminho. É um bom caminho. Primeira coisa, então, a pessoa se ligar de que ela não está nessa sabedoria toda, né? A melhor coisa já para dar uma... tipo assim, como é que ignorância. O princípio da sabedoria é a ignorância. Menos marketing, mais futebol, né? Exatamente. Tem que... Menos gelos, mais whiskies. Porque a pessoa, às vezes, está na ilusão de que está num caminho de sabedoria e tudo mais, e muitas vezes ela está no caminho inverso, né? De autoafirmação dessa sabedoria, ela está fazendo o caminho inverso, né? Tem mais alguma... Não. Eu quero terminar com uma frase que eu poderia falar que é minha, mas não é, adoraria que fosse. Abre aspas. A sabedoria nos protege de pessoas más. A sabedoria não nos protege das ações das pessoas más contra nós. Mas a sabedoria nos protege de nos tornarmos pessoas malvadas. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me proteja e guarde, me governe, leve assim, acho que é uma coisa assim. Chico César. Eu acho que a sabedoria
de novo, ela divide, né? Quando eu falo de a virtude do virtuoso, ela é um elemento que te joga pro lado... Na imagem que eu vejo, você vê dividindo, né? Na imagem que eu vejo, como eu ponho a sabedoria no andor, eu vejo que a sabedoria irradia tanta luz, cria circunstâncias onde a luz pode ser tão irradiada que aquilo que é sombrio demais não vai conseguir ficar lá dentro, né? Não vai conseguir. Ou você... E aí isso coaduna com Mandela, com tudo, né? Com a frase, com o Mandela, com o Gandhi, exemplos, com as nossas pequenas sabedorias já conquistadas por conta de tudo que a gente viveu. É uma vontade tão grande de iluminar aquilo que está escuro, né? Quando você tem essa vontade, a sabedoria irradia a luz e bota todo mundo para correr. Vamos se organizar aí, pessoal. Vamos, né? Vamos mexe. Isso aqui aqui, isso aqui ali. E você está ali olhando tudo acontecendo, né? As figuras internas se mexendo e você está no teu eixo. Porque a sabedoria te põe ali e fala, tá bom, vem, eu estou organizando essa confusão que está por aqui, né? Então é isso. E conectar com a criança, não sei, às vezes eu fico pensando, óbvio que eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, né? Para encerrar. Mas acho que todo mundo deveria ter uma criança para conviver um pouco, sabe? Ter proximidade com uma criança, assim, sabe? Para experimentar ser tocado, né? Para deixar que a sua criança seja tocada. Mas não é se relacionar com uma criança como adulto. Não. É se relacionar com uma criança. É sentar para brincar. Só é brincadeira mesmo se você brincar, né? Se entregar. Porque não tem, senão não brincou. Você vai fantasiar, ensinar uma criança a fantasiar. A Malu tem 2 boias grandes de piscina, né? Uma é um unicórnio e outra é um flamingo, dessas grandonas que se senta, que ela ganhou de Natal. É um flamingo rosa, pink flamingo. E um unicórnio. E como a gente não está podendo brincar na piscina porque só está chovendo, então quando para de chover, a gente põe as boias do lado de fora, ela senta numa boia, eu sento na outra, tem um lugar para segurar na mão porque elas são enormes. E aí ela começa a balançar. Vovó, para onde a gente vai? E aí veio na minha cabeça a primeira vez de dizer, comecei a balançar, falei, vamos para Nárnia. Mas na hora que eu falei, vamos para Nárnia, a impressão que eu tive, eu estava no Flamingo dessa vez, é que o Flamingo tinha levantado o voo. Foram para Nárnia. Né? Para mim, eu balancei, porque eu olhei a carinha dela naquele unicórnio, eu falei, cara, nós vamos para Nárnia. Vamos para Nárnia agora, nós duas. E acho que isso fica, né? Teve uma vez que o Caetano lembra disso até hoje, que eu saí voando com ele. A gente tava no meio da rua ali, aí eu botei a música do Superman no celular e saímos voando, ele com a capinha do coisa lá no centro, né? E até hoje ele comenta disso. Ele tinha uns 4 anos, né? Hoje ele está com 12, e ele lembra disso e cita isso como uma coisa que marcou, né? Então, tipo assim, eu acho que entrar na brincadeira é uma coisa que eu acho que as pessoas deviam se dar o direito de fazer isso, porque é uma coisa muito fera. Eu vejo o Júlio fazer isso também, porque pelas postagens dele. Pelas postagens que ele coloca nas coisas meninas, dele. Com as sobrinhas, né? É uma coisa... Eu falo assim para elas assim, quem é você? E aí eu deixo lá a resposta. Tem dia que ela é a Tatá, mas tem dia que ela é a princesa, tem dia que ela é a menina de rua. E ali desenrola 1 hora de interação ali, talvez seja na hora da alimentação, seja na hora da brincadeira. É esse personagem que ela fala quem ela é na hora, que vai ditar o roteiro da próxima hora com ela ali, sabe? Que vai evocar em você o personagem para conviver. Tem dia que eu sou o urso da marcha, tem dia que você é... Outro dia ela viu lá que ela é uma menina de rua. Quem é você? Eu sou uma menina de rua. Eu falei, caramba, menina de rua. E aí, sabe, a história vai criando.
E é bom para mim, né? O remédio, elas são remédio para mim. Quem sou eu para dizer que eu estou ajudando elas? Elas que estão me... Então, mas daí a gente desenvolve sabedoria de, nos momentos nossos, em que o nosso gente grande está muito chato, né? A gente chama a criança e diz, vai brincar com ele um pouco. Né? Eu viro e mexo, faço isso comigo. Quando eu começo a ver que eu estou chata demais, eu falo, não, Mara. O Ariano Suassuna tem uma frase maravilhosa que eu não vou lembrar agora. Eu sei qual é a frase dele. Dentro de mim tem um soldado e um bobo da corte. Toda vez que eu sinto que eu estou muito... Tem um rei, né? Tem um rei e um bobo da corte. Toda vez que eu sinto que eu estou rei, o bobo da corte me dá uma cambalhota aqui para me colocar. É o pedir sabedoria, né? É o bobo da corte que tem a sabedoria da corte. Não é o rei. Difícil ter um rei que tenha sabedoria. O rei é limitado, ele só conhece a parte formal do negócio. O rei que é o poder. O bobo da corte, ele não tem poder nenhum. O bobo da corte é convocado para fazer a corte rir. E o bobo da corte é o que conhece a corte em todas as suas camadas. Todas as fragilidades da corte. E é o mais legal, porque ele tem a liberdade, inclusive, para satirizar o rei. Exatamente. Dependendo do rei, né? Exatamente. Então ele vai lá na mais baixa camada social, retira instrumento para isso, para fazer o rei rir, mas ele pode, inclusive, zoar o rei, e o rei se permite rir também. Então, quem conhece de fato... Eu sugiro, né, vou deixar aqui a sugestão de assistir um filme chamado Giordano Bruno. É um filme biográfico sobre a história de Giordano Bruno, mas o filme todo é muito bom, o filme é antiquíssimo, mas a parte mais linda do filme é quando ele está se defendendo diante da corte da Inquisição, porque ele foi queimado, né? É a defesa que ele faz diante da corte da Inquisição. É o que ele fala sobre sabedoria. Assistam, Giordano Bruno. Beijo para todo mundo. Finalizamos. Espero que tenha acrescentado para as pessoas um pouco mais de sabedoria, né? Não só de conhecimento, que as pessoas possam colocar em prática. Eu vou ouvir de novo esse episódio na hora de fazer a edição, né? Então, como eu estava ouvindo o do medo que a gente fez, que vai essa semana, tá nessa semana, enfim, mas que eu estava ouvindo e que depois que eu ouvi, eu passei por algumas coisas, e aquele episódio tem muito a ver com o negócio. Então, tipo assim, tá bom de ouvir. Que bom. Então, que as pessoas coloquem atenção nesses conteúdos, que tem alguma coisa interessante aí. A vida vai trazer situações para fazer uso disso. Um beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.